Fala galera, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Salve André, beleza? Beleza pura, e aí? Tudo jóia. Bom galera, como a gente já falou anteriormente, a ideia aqui é passar a nossa vivência, as nossas histórias e ajudar vocês a crescerem com menos sofrimento do que a gente já sofreu, né? É isso aí. A ideia geral, como tu bem colocou, é agregar o que não está na faculdade, trazer a experiência, vamos dividir muita coisa aqui com a galera e espero que todo mundo curta, seja independente se trabalhe, atue na área da construção, ou queira investir, ou só seja um curioso, e bem-vindos a todos. Hoje a gente vai trazer uma resenha, então. Positivo e operante. Ah, que bacana. Galera, resenhas. Quando a gente fala que a gente vai trazer as resenhas, são episódios que a gente vai contar uma história, vamos trocar uma ideia, trazer uma experiência legal para vocês. Então, qual é a resenha do dia, Henrico? Então, hoje a gente vai apresentar um personagem bastante que vai ficar dentro do nosso dia a dia, né? Que é o Eugênio. Opa, que legal. Então, assim, conceitualmente, o Eugênio é o engenheiro genial, certo? Ah, não, Caraca, adorei o nome. E é o nome do meu avô, então também tem que bacana. um Já a mais fica aí. uma homenagem pro avô. Exatamente. Bom, então nosso personagem é um cara que é baseado em fatos reais, não é uma pessoa só, mas é a junção de uma série de experiências, de vivências de pessoas que a gente foi acompanhando ao longo da vida, mas a gente vai traçar como se fosse uma personagem específica, tá? Claro. Então, o Eugênio começa a trabalhar comigo na hora que ele ainda é assistente técnico e aí ele passa a júnior, eu efetivo ele, e aí a gente vai fazer uma obra. Inclusive era um retrofit, uma obra bem power, e ele ralou o coco lá. Foi bem sofrido, não sei o quê. Aí eu botei ele numa outra obra que ele começou fazendo fundação e em algum momento ele teve um problema pessoal e meio que se desestabilizou emocionalmente, não sei o quê, e acabou pedindo para sair. Então ele saiu fora, fiquei meio chateado porque eu estava apostando nele, mas vida que segue, né? Faz parte, é. E aí um tempo depois ele me procura, tipo, para tentar explicar o que tinha acontecido. Meu, esses microfones novos estão legais, mas essa beleza desse negócio eu ainda vou dar uma topada. Vamos como lá, bom a gente está se italiano. adaptando, galera. Tudo é uma adaptação, mas tá bacana. Vamos lá, não te preocupa. Não? Eu sei que o sangue italiano faz a gente conversar. Se mover Eu mais, tô comportado aqui, vamos nessa. Vou tentar. Bom, aí então ele me procurou, falou que tinha tido problemas e não sei o que, e beleza. Aí um tempo depois ele me procura para falar sobre uma pós-graduação. Que ele estava numa de escolher uma pós para fazer e acabei ficando meio como fazendo mentoria com ele, né? Então na época a gente começou a discutir, conversar qual era o objetivo de carreira dele e aí o que cada curso agregaria. Então no final ele acabou optando por fazer gerenciamento de projetos, que é para dar uma amplitude, uma visão, e é um bom curso para engenheiros em geral, tá? Para aprender como se fazem coisas únicas, né? Sim, porque a gente não tá fazendo, não tá numa fábrica. Então, os processos todos têm que ser desenhados um a um, lógico, com conhecimento anterior ou com as metodologias que as empresas têm, mas sempre pensar como um produto único que tem demandas únicas e tudo mais. Isso vocês podem acompanhar nos nossos episódios, que a gente fala dos principais pontos do gerenciamento de projetos de uma maneira bem simples, descontraída, tentando agregar valor sem ser um burocrático chato, né? Tecnicista demais, Exatamente. Cara, sabe o que eu queria colocar? Galera, seja uma empresa ou seja um profissional, escolher um mentor é fundamental. Eu vejo isso como um empresário jovem, né? A empresa nossa tem 7 anos, não é uma empresa de 30, 40 anos. O quão importante é escolher um mentor, seja na nossa vida profissional ou seja para a nossa empresa, para o nosso negócio, para o nosso mercado. E eu acho que é bem o que aconteceu
com essa história do Eugênio, e o cara teve a experiência contigo, teve o zelo por te retornar e falar, cara, desculpa, aconteceu isso na época. Eu acho isso do caramba, né? Pra não abusar do francês. Então eu acho muito legal. E ele te reconhecer como, cara, esse cara vai ser o cara que vai me dar o caminho das pedras. Moçada, é importante isso. Seja empresário, seja profissional, de qualquer área que for. Dado o momento da vida, escolher pessoas para te mentorar, né, para servir como teus mentores, é fundamental para o teu crescimento. Então, já fica a nota 10 aí para essa postura de ter te escolhido. O cara não errou a mão, né? O cara foi muito assertivo em te escolher, mas a sacada é o que conta, né? E tem que ter isso. Requer humildade, requer foco, mas isso alavanca carreiras e aí segue contando a história que já vai fazer todo sentido. Não, e assim, e aí tem o outro lado de ser o mentor, que você tem que tomar muito cuidado, porque é o tipo da coisa que não é para você, é para um outro, né? Então você precisa entender que as tuas opções não são necessariamente a dele. Exato. Né? Então o que você tem que fazer é tipo ensinar a pescar, né? Perfeito. Então você dá uma visão, o que ele tem que pensar, por onde ele tem que andar, e aí ele que faça o caminho dele, né? Mais pra frente, essa história vai melhorar em relação a isso, né? Bacana, bacana. Bom, então ele foi fazer a pós dele, não sei o quê, de vez em quando a gente se fala, é boa. Aí uns meses atrás ele me chama de novo, fala, Henrico, eu recebi uma proposta de trocar de emprego. E aí o que acontece? No momento atual, estamos falando de final de 24, começo de 25, que vai saber quando que o pessoal vai estar vendo esse episódio. Boa, né? Isso é importante. O mercado está muito aquecido. Então tem uma forte demanda por profissionais e existe muita dificuldade em contratar. Tem um turnover gigantesco, né? E aí tem gente que acha que num momento desse a melhor coisa que tem é você dar uma escalada no teu salário e boa, né? Mas como dizem os gaúchos, não é simples desse jeito, né? Porque a gente não está falando de um momento, a gente está falando de uma carreira, né? Então, tudo tem que ser pesado. E aí, então, o que estava acontecendo? Ele tinha recebido uma proposta para ganhar mais numa empresa que era de fazer. Ele estava numa construtora fazendo obras de alto padrão, não sei o quê, prédios. E aí apareceu uma proposta para ir trabalhar fazendo obras rápidas. E aí pagando mais, não sei o quê. E aí ele estava balançado. É outro tipo de abacaxi, né? Não é melhor ou pior, é só outro tipo de abacaxi, mas vamos lá. Aí eu virei para ele e falei, bicho, normalmente a gente tem que pesar tudo que envolve a nossa carreira para tomadas de decisão. E aí, assim, existe um tripé de itens de satisfação que são remuneração, reconhecimento e perspectiva profissional. Então eu falei para ele, esses são os itens que são clássicos que todo mundo tem que pensar. Tem mais alguma coisa que você queira ponderar? E aí ele virou para mim e falou assim, a questão de horário de trabalho. Nesse emprego novo, eu vou ter que trabalhar de noite. Sim. E aí, minha jornada, meu casamento, meu não sei o quê... Tem filho ou não tem filho? Tem que mexe muito, né? Sim. E aí eu falei, beleza, tem mais alguma coisa? Ele falou, não, é isso. Então tá bom. Então agora você vai pegar esses 4 itens, né? Remuneração, reconhecimento, perspectiva e a carga horário de trabalho, vida, não sei o quê, e vai dar peso para cada uma dessas coisas. Então, quão importante é o salário nessa equação, né? Vale 30%, 40%, 50%? Sabe? Faz a conta você. E aí que entra a história que eu te falei, que não é simplesmente o mentor virar e falar assim, faz isso ou faz aquilo. Né? Sim.
Porque a realidade do mentor é outra. O momento dele de vida é outro, né? Exatamente. Então, tipo, eu expliquei para ele como você faz para entender o peso de cada coisa dentro do processo. Eu falei, agora você vai lá e põe quanto vale o teu salário atual versus o que você vai ganhar, versus a ponderação, quanto vale a perspectiva que você tem, não sei o que, blá, blá. E aí ele ficou mais na dúvida ainda. Estragou. Então, assim, meio que ele estava convencido de que, puta, eu vou ganhar mais, vou embora, né? E aí, na hora que ele foi fazer que ele pesou as coisas, já não estava fechando a conta tão bonitinho, né? Sim. Aí eu virei para ele e falei assim, beleza, agora você tá na dúvida, né? Então agora você vai na tua empresa e vai conversar. Abre o jogo. Fala que você tem uma proposta. O ponderador perspectivas, ele vai chutar? Não, ele tem que perguntar, né? Exatamente. Então, aí ele foi conversar na empresa, explicou que ele tinha recebido uma proposta e que ele estava balançado, mas que ele queria entender qual que era a perspectiva que ele tinha dentro da empresa e tudo mais. E aí os caras viraram para ele e falaram assim, meu, a gente está botando muita fé em você, a ideia é te promover, a ideia é que daqui a um tempo você vire um coordenador e tudo mais. E aí eles ofereceram um aumento de salário que não era não era igual, mas na ponderação meio que já o peso, sim, já a balança ia para o lado de lá, né? Uhum. E aí ele resolveu ficar. E deu uns 3 meses, ele me liga de novo e fala assim, meu, fui promovido. Olha aí. E aí então acabou que a decisão que ele tomou foi a melhor, né? E aí aonde a gente chega? Uma carreira não se faz não é uma escada assim que você vai subindo degraus e vai, né? É uma rampa, né? Você tem que crescer profissionalmente, né? Se você sai da empresa que você está e vai para uma outra, você vai ser o último da fila da outra, né? Porque já tem gente que está lá e está querendo crescer, né? Então, não é que é para a gente ficar nessa empresa para sempre, né? É óbvio que se a empresa não te reconhece, das duas uma, ou a empresa não tem muita visão do pessoal, ou eventualmente você não está desempenhando, né? Perfeito. E isso tem que ser entendido, né? Essa perspectiva do que é o processo de se enxergar dentro da empresa, né? Como a empresa se enxerga, como você enxerga o que você está fazendo, é muito complexa, né? A gente tem que ter muito discernimento, porque não dá para você enxergar como o teu chefe te enxerga, né? Sim, sim. Você precisa conversar. Tu não tem esse poder de empatia, né? Eu vou me colocar no lugar dele, tu não consegue, né? Tu não tem a história, a vivência, nada. E tem uma historinha muito boazinha que eu já vi uma vez na internet, que era assim, o cara tá numa posição dentro de uma empresa, aparece um outro e dali a pouco o outro é promovido. E ele que já estava lá fazia um puta tempo, chega no chefe e fala, chefe, porra, tô aqui há um carão de tempo, não sei o quê, e não tive oportunidade, e o cara que acabou de chegar já teve. Já subiu. Aí ele virou e falou assim, meu, desce lá embaixo na banca de frutas e me traz uma pera. Deu um dinheiro pro cara, o cara, porra, cara, não sei o que, desceu para comprar pera pro chefe. Chegou lá, não tinha pera. Aí ele voltou e falou, chefe, não tem pera. Aí ele falou, então segura um pouquinho. Aí chamou o cara que tinha sido promovido. Virou pro cara e falou assim, ó, desce lá e compra uma pera pra mim. Aí o cara volta com outra fruta. Fala, chefe, a pera não tá. Mas eu já conversei com o cara e ele falou que vai chegar mais tarde, não sei o que, já deixei meu telefone, ele vai me ligar, não sei o que, papá, mas por enquanto eu trouxe essa daqui para ver se você gosta ou não. Isso aí. Aí o chefe virou pro outro e falou assim, você entendeu agora? Então,
às vezes o problema não é a empresa, Perfeito. é a nossa postura, né? Uhum. E essa visão também tem que partir da gente de entender se a gente está entregando o melhor, né? Eu queria, Como é que eu queria você colocar. trata aqui na Ixi, tem muita coisa pra falar. Vamos lá. Eu queria colocar duas coisas. Cara, os ponderadores que tu. O equacionamento que tu comentou, eu achei fantástico. Eu acho que é perfeito. Mas eu acho que conforme a posição que o cara tá na vida, e a posição não é necessariamente idade. Tem gente que com 26 anos tá casado com 2 filhos. Tem gente com 35 que tá solteiro, não tem nenhum filho. morando com a mãe. Morando com a mãe. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Antigamente a gente, né? E aí tem alguns quesitos aí. Mas vamos lá. Tu tem que entender em que pé que tu tá. Tu pode ter se formado tarde. Eu fui um cara que me formei tarde, né? Eu me formei com 29. Eu achava um absurdo aquilo lá, né? Meu primeiro chefe tinha 26 e eu tinha 29, 30. Eu era corretor de imóvel, não sabia nada da vida, de estruturas, nem de nada. Eu iniciei por estruturas. Então eu queria correr muito atrás, mas a minha conjuntura na época era aquela, a minha situação era aquela. Então não era necessariamente idade. E não era salário. Porque como corretor eu ganhava bem mais do que como estagiário de engenharia. Então eu não era grana, mas eu entendi aquilo, para mim era importante. Então entenda, galera, que situação que tu tá. Se tem um peso da família, não tem. A carga horária, pro nosso Eugênio aqui pesou. É normal, inclusive tem um grande empresário chinês, que não vou contar o nome do santo, só o milagre, mas que ele coloca assim, que dos 20 aos 30, o ideal é o profissional escolher lugares que forneçam conhecimento para ele, e não necessariamente grana. Então, é um lugar que ele, na verdade, ele escolhe chefes, né? Normalmente, às vezes, não é só trabalhos, porque tu pode entrar num lugar e que aquele teu chefe tem uma postura, né? O teu imediato, o teu superior imediato, ele tem uma postura que não te conduz ao sucesso, que não te conduz ao crescimento, que não te dá real, que não te dá clareza, tu não sabe para onde ir para agradar o cara. Então, existe isso também, existe. Mas dos 20 aos 30, em regra geral, tu tem que escolher um chefe ou um lugar que te agregue conhecimento. Tu é novo demais, tu não tem bagagem de vida. Tu tem que aprender a vida. E é isso, e é ralando, moçada. É hora de voo, é hora de simulador, é hora de esteira, é hora de academia, é hora de violão, é hora de inglês. Não falo que tem que ter 10 mil horas de inglês para aprender, é hora disso. Quer aprender mais rápido? Estude mais. Então tu tem que escolher um lugar que te agregue. Dos 30 aos 40, tu tem que escolher uma oportunidade que tu põe em prática o que tu aprendeu. Então, dos 20 aos 30, aprender. Dos 30 aos 40, pôr em prática. E dos 40 para frente, colher os frutos da máquina andando para ti. Então, esse horizonte é muito bacana. E aí, tudo bem, não precisa ser dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, mas é uma perspectiva de onde tu tá. Ah, eu entrei numa profissão nova. Eu era, sei lá, protético e agora eu virei desenhista. Não tem problema. Mas tu tem que entender que o início tu tem que lutar por agregar e não por salário. E às vezes o que a galera faz, ainda bem que o Eugênio tinha um mentor como você, que te procurou, porque normalmente a galera vai atrás do salário. Só que daí tu vai atrás do salário, normalmente é uma empresa maior, multinacional, e aí o salário é bacana, puta, benefício, o VT, o Vale Alimentação é top, vou pra lá. E teu perspectiva de crescimento é zero. Tu entra num processo tão engessado que tu aprende só aquilo ali. Inclusive eu questionava muito, às vezes a gente faz muita entrevista com engenheiros estruturais e que no mundo das estruturas o cara entra nas empresas e fica só 3 anos só fazendo forma. Depois mais 3 anos fazendo só viga. Depois mais 4 anos fazendo laje. E o que acontece? Esse cara nunca consegue entender a estabilidade de um projeto inteiro, conceito, análise de deformação, ele faz fragmentos. E tu não tem um profissional completo e ele tem 10 anos de profissão. E ele ainda não é completo. E às vezes, quando a gente migra para uma empresa grande, tu força isso a acontecer, fica mais latente ainda. Tu fica especialista na tampa da coisa, mas não no corpo, na lata, no recheio, na pintura, nada. Sim. Então, escolher lugares que te agreguem. Normalmente são lugares menores e lugares de expansão. Quando um lugar cresce, tu cresce junto com o lugar. Escolher empresas mais desafiadoras, escolher empresas mais jovens, escolher empresas menores. O que tu tem? Um puta risco. Pode que os caras te atrasem, pagamento, pode que os caras quebrem no meio do rolo, mas o que agrega de bagagem é muito maior. E depois sim tu vai crescendo nos teus valores. Então, esse equacionamento colocou é brilhante, mas coloquem o peso de cada coisa. E galera, a remuneração no início da vida não tem que se pôr à mesa.
É besteira, é besteira. A remuneração ela tem que vir como resultado do teu trabalho. E aí quando tu puxa fazendo o link de como é que é aí, cara, quando a gente promove alguém ou dá uma oportunidade, a gente tá abrindo uma porta. É um cara que não é coordenador e eu vou falar assim, cara, a partir de agora tu tem oportunidade de virar um coordenador. O salário dele não muda. Eu só tô dando a possibilidade. Então ele fala, pô, mas eu vou fazer o trabalho e vou ganhar a mesma coisa. Tu tá com a possibilidade. Quando tu aprender e entregar o resultado, aí tu nivela por cima. Então a gente tem que pensar isso. Cara, as maiores características de profissionais que crescem muito é o work hard, tem que trabalhar, é horas de voo. É horas de voo. Então, se tu quiser voar mais longe ou aprender a voar mais rápido, trabalhe mais horas. Não tem segredo, não tem como. Conhecimento, autoconhecimento é muito importante. Saber onde é que tem mais dificuldade, onde não tem. Ah, eu tenho muita dificuldade de comunicação. Ah, então vou treinar comunicação não necessariamente. Isso é uma coisa que é bem legal, né? Colocar em pauta. Eu treino mais o que eu sou bom ou eu treino mais o que eu não sou ruim? Cara, às vezes ficar treinando o que tu é ruim, esquece, meu. Né? Eu sou um tampinha, tenho 1,60 de altura, não adianta eu querer jogar basquete. Vai dar errado. Então eu tenho que fazer algum outro esporte, por exemplo, que seja compatível comigo. Então essas coisas todas têm que ser ponderadas. Então quis colocar esses pontos todos. E ao longo da tua fala tinha mais algumas ideias, mas eu vou falando no meio do caminho. Tem uma história que é particular minha, não é o Eugênio, é o Henrico, que foi a minha primeira promoção, que eu acho que é bem legal de comentar. Que foi assim, eu trabalhava numa construtora e eles estavam fazendo lançamento de empreendimentos. E aí me chamaram e falaram assim, ó, temos uma obra em Guarulhos que a gente vai fazer campanha na televisão e eu preciso do terreno limpinho, gabaritado e um stand de ventas montado. Obras iniciadas. Obras iniciadas e um bate-estaca lá fazendo alguma coisa. Na época era Fundação Strauss. Olha só. Coisa velha. E aí, beleza. Aí eu fui, preparei tudo, não sei o quê. Os caras fizeram o lançamento, vendeu bem. E aí a obra começou. Aí dali a pouco eles me chamam e falam assim, tem um outro terreno em São Bernardo que eu preciso fazer a mesma coisa. Aí lá fui eu fazer a de São Bernardo para começar lá. Fizeram a campanha, não sei o quê, papá, vendeu, tudo certo vamos de novo. embora. Aí meu coordenador me chama e fala, Henrico, o diretor pediu para você escolher qual obra que você quer ficar. Aí eu olhei e falei, meu, eu vou ficar com as duas. Não, você não vai conseguir, não sei o quê. Eu falei assim, na hora que eu não conseguir, eu te falo, tá legal? Beleza. Ok. Aí comecei a tocar as duas. E é óbvio que chegou uma hora que não dava para tocar as duas, né? Sim, sim. E aí eu cheguei no meu coordenador e falei assim, chefe, agora tá na hora de colocar alguém. Mas você bota ele embaixo de mim? E eu toco as traz duas um obras? cara talvez mais júnior e eu toco ele, né? Exatamente. E aí o cara foi lá, conversou na diretoria, toparam. E aí lá fiquei eu tocando duas obras com um assistente numa das obras. Né? E aí chegou um belo dia em que os caras viraram e falaram assim, meu, tem mais uma pra fazer. E aí o cara me chamou e falou assim, meu, você tá seguro, tá tranquilo, não sei o que, papá? Tô. Bom, então vamos testar mais uma? Você contrata um outro engenheiro, vamos colocar mais um assistente na outra obra. E assim foi indo. Até que chegou um dia que os caras viraram e falaram assim, beleza, tá aprovado, você tá promovido para coordenador. Você já era, né? Mas eu fui buscar o posto, né? Uhum. De uma maneira que tem um negócio que você precisa saber se posicionar, você precisa ter um olhar de dono no processo, né? Se você enxergar como é que o teu chefe pensa, como é que a empresa entende o processo, você tem muita chance de crescer. Principalmente num momento como o que está acontecendo quando esse vídeo está sendo gravado. O mercado está muito demandante. Então, existem muitas oportunidades na empresa que você está, principalmente porque você já conhece o jogo lá dentro, né? Sim. Então, se você souber se posicionar, se você souber crescer junto, né?
Exato. Você pode ser promovido muito mais rápido do que se você resolver trocar de emprego, ir para uma outra empresa, e daqui a pouco vai aparecer um salário um pouquinho maior, você vai pular para outra empresa, e você não está criando fundações, né? Uma carreira, como um prédio, precisa ter uma fundação forte, né? Não dá para ficar querendo pular de galho em galho e imaginar que você vai crescer, né? Não, e tu tem tempo de gestão de áreas, né? Ficar numa área por 6 meses e falar, tá, manjo, vou trocar. Não, tu nem digeriu. Tu ainda nem aprendeu o jogo, né? Eu costumo falar muito aqui em duas coisas, né? Assim, pensando em dois aspectos. Cara, clareza. É muito importante, tanto o profissional quanto a empresa, pensarem em clareza nas coisas. Cara, o que tu tem que fazer? Qual é a tua função aqui dentro? Se tu não tiver clareza e expectativas muito alinhadas, muito provável que tu trabalhe que nem um camelo e tu não seja reconhecido, porque tu tá fazendo a coisa errada. Então, clareza no que tu tem que fazer. Isso é importante pro líder, pro liderado, pro chefe, pro chefiado, pro coordenador, pro coordenado. É importante que os dois tenham clareza. E veja, pessoal, assim, quando tu pega o goleiro, se tu é técnico, tu pega o goleiro e põe no ataque e teu time perde, a culpa não é do goleiro. A culpa é do gerente que não soube botar o cara. O cara chuta de canhota e tu colocou o cara na direita? Não, né? Então, o gestor tem que ter esse olhar. Então, fica a dica pro gestor. Agora, peraí, André. Claro, vamos lá. Só temos que tomar cuidado, porque a gente já tratou disso no episódio de relações profissionais. Verdade. E então, o que a gente colocou lá? Aqueles 3 pilares, né? Então, cara, resolver a tua função, que é isso que tu fez no teu exemplo, né, de crescimento. Tu resolveu a tua função, que estava clara, resolveu a tua função, tu ajudou os demais e tu pensou como um dono. Esse, para mim, são os 3 pilares do crescimento. Qualquer lugar que vocês estiverem, pensem nesses 3 pilares, que eu acho que é o que anda bem. Eu tava contando as histórias, a gente vai acabar repetindo muita coisa, mas eu acho que é uma base fundamental se tu quer crescer em qualquer lugar. E baseado na clareza, tem que ter clareza do que tu faz e o que tu espera que o outro faça, né? Com certeza. Mas então, esse episódio é para falar sobre esse caso, né? E tentar extrapolar isso para a carreira de cada um, né? Quer dizer, pensa sempre no que você tem de perspectivas, do que você tem de reconhecimento. Sim. E aí a remuneração entra na balança também, e mais alguma coisa eventualmente. Mas é muito importante você ponderar todo o processo antes de tomar uma decisão, porque senão você acaba tomando uma decisão errada. Exato. Né? Sem entender todo o cenário, tudo que está envolvendo o processo. Né? Não adianta, né, moçada? Não existe almoço grátis. Quer crescer, tem que se dedicar, tem que trabalhar duro. Uma coisa que a gente estava falando em outros momentos, em conversas e tal, que é a lance da coragem. Tu não teve coragem na tua situação? Cara, tinha uma obra, tu falou assim, cara, vou pegar as 2. Tu foi corajoso. Tu poderia ter se esbarrado, tu teve que trabalhar bem mais do que o normal. Então tu tem que ter a coragem, tu tem que ter a ciência do work hard, tu tem que se pôr na chuva para se molhar. Isso não vem de graça. E eu acho que às vezes a juventude agora tem essa lance do imediatismo e não se põe na chuva. Não tem caminho, não tem atalho. É trabalhar só a camiseta. Tenho certeza que terão carreiras brilhantes aí. É isso aí. Show? É isso. Valeu pela resenha de hoje. E valeu, galera. Galera, até a próxima. Até. Falou. Tchau.